Alô, alô, alô! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast Irmãos Quânticos. Que bom ter você aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por você que compartilhou, que curtiu, que comentou. É muito bom. Isso enobrece o nosso trabalho, nos deixa muito honrados. De verdade. E para o nosso papo bom de hoje, mais uma vez, Luciana de Oliveira, falando sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre autoaceitação. E alguém pode falar, mas o que é isso? É de comer ou de passar no cabelo? Onde que compra? Onde que tem? E hoje nós vamos desvendar esse assunto que, de verdade, vai fazer um bem danado quando a gente descobre aquilo que está dentro da gente. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Luciana, ao nosso podcast Irmãos Quânticos. É muito bom ter você aqui conosco. Obrigada, Rodolfo, pelo convite e obrigada a vocês, ouvintes. Luciana, autoaceitação ele é muito semelhante com autoestima. E sim, eu sei que eu preciso reconhecer em mim. Então, por exemplo, se eu não me sinto rico o suficiente, ou próspero o suficiente, ou bonito o suficiente, eu sei que eu devo reconhecer o que eu já tenho. Eu compreendo isso. Mas digamos, por exemplo, possa ser que eu não me sinta bonito. Então, nesse momento, eu falo assim, não, eu tenho que me sentir bem, eu sou uma pessoa bonita, eu sou ok. Aí eu vou e ligo o bendito Netflix, ligo a televisão, ligo a novela, ligo qualquer coisa, né? E aí falo assim, aquilo ali que é bonito. Como é que eu faço para mim não olhar a outra pessoa, o belo, lindo, próspero na outra pessoa, mas também reconhecer em mim? Porque no momento que eu olho para outra pessoa e vejo que ela está num nível diferente do meu, nesse momento a minha confiança mingua. Nesse momento vai tudo pelo ralo. Então, assim, não, bonito é aquilo ali. Não, rico é aquilo ali. Não, qualquer coisa é o outro. Mingua. E aí, nesse momento, eu tô fadado a fracassar. Como que eu reconheço isso em mim e que o outro, a comparação do outro também não atinja aquilo que eu vejo em mim, aquilo que eu penso em mim? E as mídias sociais estão aí todo dia para me mostrar que eu não sou bom, eu não sou suficiente, eu não sou rico, eu não sou bonito, eu não tenho uma vida boa, né? E aí eu falo assim, não, preciso parar com a rede social. Aí eu vou para TV, vou para Netflix, do mesmo jeito. A gente se compara realmente. Rodolfo, autoaceitação significa reconhecer todo o seu potencial. Quando você não conhece o produto, você não tem como vendê-lo. Como a gente pode fazer isso? A gente precisa conhecer a nossa história e reconhecer na nossa pequena história a nossa grande história. Quando você volta para a sua vida e percebe todas as dificuldades que você passou, naquele momento foram degraus para um nível mais alto. Foram oportunidades que foram dadas para que você subisse de nível. E todas as felicidades que você teve foram recompensas em relação a esse nível que você subiu. Quando a gente fala de beleza, é muito relativo isso, porque você não gosta de todas as coisas que eu gosto. Você não acha bonito tudo que eu acho bonito. Então, você se igualar é como se você quisesse ser... Fico imaginando uma situação, vamos pegar um exemplo aqui. Laranjas. Você quisesse ser igual todas as laranjas. Você não aceita ser diferente das laranjas. Você não aceita ter uma cor mais clara, uma cor mais escura, uma pintinha. Sabe? É como se você quisesse ser igual a todo mundo, né? É igual ao que todo mundo acha bonito. Então, isso é falta de personalidade. Então, quando a gente
se entende, quando a gente nos conhece, a gente vai ver que a gente tem diferenças. E é justamente as diferenças que fazem com que a gente perceba o quanto a gente é precioso, o quanto a gente é único. Quando eu me reconheço igual a todo mundo, eu não consigo perceber o meu valor, porque o meu valor está nas diferenças. Luciana de Oliveira, você fala sobre o fator de comparação, evidentemente. E você fala que se eu não conheço, eu preciso conhecer. Aí você vem para aquele outro fator, conhece-te a ti mesmo. Porque sim, tem coisas na vida da gente que estão lá, latentes, né? A minha saúde, por exemplo, estou ótimo de saúde. Comparando com uma pessoa que não tem saúde, né? Eu estou muito melhor, só que eu não consigo ver isso, eu não tenho olhos para ver isso. Geralmente a gente só tem olhos, né, para ver aquilo que nos perturba, aquilo que nos causa mal, aquilo que nos causa mal-estar, mas eu não consigo reconhecer em mim que as coisas boas. Por que isso é tão difícil? Por que de verdade a gente não consegue reconhecer aquilo que é bom na vida da gente, de fato, com gratidão, e a gente fica só focando naquilo que é ruim, naquilo que me angustia, naquilo que me amarga, e aí parece que a vida da gente fica mais amarga ainda, né? E mais, além da gente olhar aquilo que está amargo na vida da gente, a gente ainda fica olhando pro coleguinha que está melhor do que a gente, aí a gente se deprime mais ainda, né? Mas como reconhecer todo esse bem que está dentro de mim, na minha vida, na minha existência, na sociedade que está ao meu redor? Reconhece-te a ti mesmo. Como que eu faço isso, Luciana? Rodolfo, reconhecer tem a ver também com ter experiência. Você consegue reconhecer algo que você já conhece e já viveu. Imagina que você teve uma vida só de sofrimento, com muita dificuldade, muito doente, talvez muita escassez. Aí o que acontece? Quando chega uma outra pessoa na sua vida, que teve a vida fácil, que nunca passou por doenças graves, nunca teve dificuldade de dinheiro, parece que as duas pessoas viveram em mundos diferentes. E de certa forma, viveram. Porque são experiências contrárias. Só que a pessoa que viveu a vida de escassez, se ela conseguisse reconhecer as coisas boas que ela tem, se ela conseguisse listar, né? Porque ela está vivendo na escuridão dela. Se ela vivesse na luz, listando, olha, eu sou uma pessoa sorridente, eu sou uma pessoa saudável, eu tenho uma casa para morar, eu tenho comida todo dia na mesa, eu tenho um trabalho. E começasse a ter essa gratidão, porque o reconhecimento é nada mais do que a gratidão, né? Pelo que ela já tem, significa que ela ia transitar da escuridão, da escassez, para a luz, ou seja, para a prosperidade. E cada vez que ela reconhecesse mais o que ela tem, lembra, o que a gente foca, expande. Eu reconheço que eu tenho mais saúde, que eu tenho saúde, então vai ter mais saúde. Eu reconheço que eu tenho comida, vai ter mais comida. Eu reconheço que eu tenho roupa, vai ter mais roupa. E assim sucessivamente. O que acontece? Essa prática diária, né? Esse hábito da gratidão diário faz com que naturalmente, porque lembra, nós somos um imã, nós atraímos o que nós reconhecemos, o que nós vemos. Então, se eu vejo que eu tenho saúde, o que acontece? Eu atraio mais saúde. Se eu vejo que eu tenho trabalho, eu atraio mais trabalho. Se eu vejo que eu tenho dinheiro, eu atraio mais dinheiro. Se eu vejo que eu sou bonita, eu atraio mais beleza, eu reconheço mais beleza em mim. E dessa forma, rapidamente, ela começa a entrar num outro nível. É o nível da abundância e da prosperidade.
porque ela já sabe reconhecer, ela já experimenta. Então, tudo que ela experimenta vem até ela. O que foca, expande. Agora, se ela focar na escuridão, na escassez, na reclamação do que ela está passando e não ver o outro lado da moeda, que é a prosperidade, que é a luz, né? As virtudes que ela tem, ou seja, no que ela focar, ela vai expandir. Isso é uma escolha. Mas ela tem as duas metades. 50% na escuridão e 50% na luz. O que ela prefere? O que é mais gostoso para ela? Sofrer da escassez, sofrer doença, se achar feia, se achar incapaz, ou se achar linda, capaz, próspera, bonita? Qual é a sua escolha, Rodolfo? O que você prefere? Me conta aí. Já vou começar o meu exercício de gratidão aqui agora, porque olha o que você me diz. Quando eu agradeço, na verdade, eu reconheço. E quando eu reconheço, mais para mim vem, é isso? E então eu escolho sim a parte boa, eu escolho uma coisa mais fácil, mais tranquila. Assim como você mesmo diz, se tá difícil é porque não tá certo, então não é o caminho certo. Escolho a parte fácil, escolho rápido, escolho agora, de verdade. Mas, Luciana, a gente fala em escolher, parece uma coisa tão simples, né? Só que quando eu reconheço, na verdade eu estou escolhendo olhar para o bem, olhar para o bom, olhar para o belo. E quando eu reconheço com gratidão, eu potencializo isso, é o que você está nos dizendo. Porém, Luciana, tem coisas que faltou da minha parte fazer. Por exemplo, eu gostaria, se eu quisesse, né, ser astrofísico, ou ser médico, ou ser... Pensando em uma outra carreira, administrador de empresas, contador, seja lá o que eu quisesse, engenheiro, né? Coisa boa ser engenheiro. Só que eu não tive formação suficiente para isso. Eu não tive tempo, ou talvez eu não tive dinheiro, ou talvez eu não tive olhos para enxergar isso naquela época, que aquilo era uma importância para mim. E aí agora eu estou velho demais, ou eu estou qualquer coisa. A gente também tem dentro da gente alguns fatores que são chamadas crenças limitantes. E sim, tem crenças limitantes que realmente me impedem de, por exemplo, hoje ir para a Lua. Por que isso me impede? Porque não tem mais a idade certa, o tempo certo, o treinamento certo, no momento certo eu não me especializei. O que eu faço para resolver esses fatores limitantes, essas crenças limitantes que estão dentro de mim? Rodolfo, tem algumas profissões que são limitantes, né? Conforme a nossa idade, mas não são todas. Então, se você realmente deseja fazer algo que você não fez em uma certa idade, quando você era mais jovem, porque não tinha dinheiro, porque não tinha tempo, talvez está na hora de você começar a realizar os seus sonhos agora. Eu fico imaginando que uma xícara, não importa se ela é nova ou se ela é velha, ela é sempre uma xícara. Qual é a função da xícara? Então, a nossa função, se eu tivesse que ser médico lá na juventude, ou se eu fosse médica agora, eu seria uma médica, só teria começado mais cedo, teria mais experiência. Mas se meu talento é esse, eu posso começar agora. Então, nada nos impede de fazer o que a gente deseja, de seguir o nosso sonho, os nossos objetivos, né? E quando você não faz algo que você queria ter feito, às vezes você está apegado àquela situação como se fosse ainda, né, apegado às coisas negativas que a gente tem, em vez de se apegar às coisas positivas. Ou seja, eu não fiz isso, queria tanto ter feito, mas por que não faz agora, né?
Ah, mas eu queria ter feito, agora não dá mais para fazer. Tá, mas, por exemplo, eu quis ser bailarina quando eu era criança, né? Até os 16 anos eu não fui. Ok, mas depois eu não pensei mais em ser bailarina, né? Então agora eu podia dizer, ah, mas eu não fui bailarina porque eu não tinha dinheiro. E era verdade, eu não tinha dinheiro naquela época. Tá, mas se você pudesse ser hoje, talvez você seria. Você fez algum esforço para ser bailarina? Você procurou algumas coisas? Você continua dançando até hoje? Não. Então, na verdade, era só uma vontade que você teve que passou. Eu tive tantas vontades quando era criança, depois adolescente, outras, adulto, outra. Então, às vezes, a gente fica se apegando a coisas que não é verdade. Quando é uma coisa verdadeira mesmo, não importa a idade, você vai buscar realizar. Então, a gente tem muitas vontades, mas essas vontades nem sempre são vontades firmes e realizadoras, né? Elas vêm e passam, conforme a idade que a gente tem, conforme o momento que a gente está vivendo. Tudo é possível. Então, se realmente você tiver desejo, vontade, né, uma vontade firme e realizadora, e você não realizou algo que você queria muito porque não tinha tempo nem dinheiro, talvez hoje você possa começar. É só uma questão de escolha também, né? De você focar no que você quer, mas focar no lado positivo. O que eu posso fazer hoje para ser o que eu quero ser? O que eu preciso fazer? É estudar? É ganhar mais dinheiro para conseguir realizar o que eu quero? Fazer a pergunta certa e focar em buscar e realizar o que deseja. Luciana de Oliveira, você fala de uma maneira tão gentil sobre o auto-perdão, perdoar a mim mesmo, perdoar de uma maneira mais gentil, olhar pra gente com mais compaixão pelo nosso passado. Porque quantas vezes a gente fala assim, eu nunca vou poder ser porque lá no passado eu deveria ter feito isso ou aquilo, e você vem e traz as mudanças, fala assim, porque é aquela célebre frase do Emmanuel, né, que diz, ninguém pode mudar o passado. Não sei se foi o Emmanuel, foi Chico, mas ninguém pode mudar o passado, porque realmente, se eu entrar no mais profundo mar, ou subir na maior montanha do planeta, eu não vou conseguir mudar o passado. Mas ele vem e diz, você não pode mudar o passado, mas você pode hoje começar uma nova história e fazer um novo fim, desenhar um novo fim. Eu sou dono do pincel nessa grande obra de arte chamada vida, e realizar as mudanças necessárias. E de fato, você como terapeuta, eu posso te falar que você arrebentou. Por quê? Porque foi uma etapa da sua vida. Não sei como seria a etapa de bailarina, mas como terapeuta, hoje você muda e transforma as pessoas. E isso é importante. Você está alinhada com o seu propósito. Porém, Luciana, você tem a sua família, você tem as pessoas, os seus amigos e tal, que te favorecem para isso. E quando eu não tenho isso? Quando o meu meio é tóxico, quando as pessoas que estão ao meu redor não me compreendem, quando as pessoas que estão ao meu redor acham que os meus sonhos são bobagens, o que eu devo fazer? Porque a gente convive com as pessoas. Tá bom? Esse é o ponto da pergunta. Como fazer quando o meu meio ambiente, as pessoas que estão ao meu redor, ao meu entorno, não trazem nenhum tipo não acrescentam em nada na minha missão de vida? O que eu devo fazer nesses casos? A pergunta é, será que essas pessoas não acrescentam nada à sua vida? Será que é você que não está conseguindo perceber o que elas estão trazendo para você? Qual é o presente que você está recebendo delas? Porque viver com uma pessoa muito barulhenta talvez seja uma forma que a gente tem de apurar, a ouvir melhor, a ter mais paciência, né? Então, as pessoas, elas sempre trazem um presente. Agora, como a gente percebe o presente é que faz toda a diferença. Porque tem pessoas que são criadas em ambientes muito ruins, né? E que uma pessoa que foi criada nesse ambiente de violência, né?
esse ambiente de escassez se torna uma pessoa maravilhosa, reconhecida no nosso mundo, né? De uma forma muito bacana. Enfim, então o ambiente pode até não ter favorecido da forma positivamente, né? Mas mesmo aquele ambiente negativo, ele estava impulsionando ela para uma situação melhor. Quando você convive com assassinos, né? Eu acredito que talvez o senso de justiça, né? Ele seja muito mais forte em você. Ou você também entra no ambiente, claro que você também pode virar um assassino, mas também você pode virar um juiz, né? Um promotor, um advogado. Entende como depende de como a gente percebe o ambiente que a gente está? Isso tudo tem a ver com aquela história de 50% escuro, 50% claro. Qual eu vou escolher? Qual eu vou alimentar? Qual lado meu é mais interessante? O lado das minhas dificuldades, o lado que eu reconheço que eu não tenho a capacidade ainda de fazer tal coisa, né? Mas em vez de fazer algo para ter essa capacidade, eu fico dizendo só o que eu não tenho, ou aquele lado que eu reconheço tudo que eu já tenho, né? E o que eu não tenho, como eu posso alcançar. Então, isso faz toda a diferença. É o nosso olhar. Eu estou olhando para onde? Para frente? É para lá que eu quero ir? Eu estou olhando de encontro ao destino que eu quero para mim, que é felicidade? Ou eu já estou criando um destino cruel para mim, um destino difícil para mim, um destino trágico para mim? Como é isso? Como é esse meu olhar? Eu consigo perceber que eu sou um diamante e que o outro também é? Porque se eu reconheço que eu sou o diamante, eu reconheço diamantes. Se eu não reconheço o diamante que eu sou, eu também não enxergo diamantes nos outros. Luciana de Oliveira, você fala de uma maneira tão gentil sobre o auto-perdão, perdoar a mim mesmo, perdoar de uma maneira mais gentil, olhar pra gente com mais compaixão pelo nosso passado. Porque quantas vezes a gente fala assim, eu nunca vou poder ser porque lá no passado eu deveria ter feito isso ou aquilo, e você vem e traz as mudanças, fala assim, porque é aquela célebre frase do Emmanuel, né, que diz, ninguém pode mudar o passado. Não sei se foi o Emmanuel, foi Chico, mas ninguém pode mudar o passado, porque realmente, se eu entrar no mais profundo mar, ou subir na maior montanha do planeta, eu não vou conseguir mudar o passado. Mas ele vem e diz, você não pode mudar o passado, mas você pode hoje começar uma nova história e fazer um novo fim, desenhar um novo fim. Eu sou dono do pincel nessa grande obra de arte chamada vida, e realizar as mudanças necessárias. E de fato, você como terapeuta, eu posso te falar que você arrebentou. Por quê? Porque foi uma etapa da sua vida. Não sei como seria a etapa de bailarina, mas como terapeuta hoje você muda e transforma as pessoas. E isso é importante. Você está alinhada com o seu propósito. Porém, Luciana, você tem a sua família, você tem as pessoas, os seus amigos e tal, que te favorecem para isso. E quando eu não tenho isso? Quando o meu meio é tóxico, quando as pessoas que estão ao meu redor não me compreendem, quando as pessoas que estão ao meu redor acham que os meus sonhos são bobagens, o que eu devo fazer? Porque a gente convive com as pessoas. Tá bom? Esse é o ponto da pergunta. Como fazer quando o meu meio ambiente, as pessoas que estão ao meu redor, ao meu entorno, não trazem nenhum tipo de não acrescentam em nada na minha missão de vida? O que eu devo fazer nesses casos? A pergunta é, será que essas pessoas não acrescentam nada à sua vida? Será que é você que não está conseguindo perceber o que elas estão trazendo para você? Qual é o presente que você está recebendo delas?
Porque viver com uma pessoa muito barulhenta talvez seja uma forma que a gente tem de apurar, a ouvir melhor, a ter mais paciência, né? Então, as pessoas, elas sempre trazem um presente. Agora, como a gente percebe o presente é que faz toda a diferença. Porque tem pessoas que são criadas em ambientes muito ruins, né? E que uma pessoa que foi criada nesse ambiente de violência, né? Esse ambiente de escassez se torna uma pessoa maravilhosa, reconhecida no nosso mundo, né? De uma forma muito bacana. Enfim, então o ambiente pode até não ter favorecido da forma positivamente, né? Mas mesmo aquele ambiente negativo, ele estava impulsionando ela para uma situação melhor. Quando você convive com assassinos, né? Eu acredito que talvez o senso de justiça, né? Ele seja muito mais forte em você. Ou você também entra no ambiente, claro que você também pode virar um assassino, mas também você pode virar um juiz, né? Um promotor, um advogado. Entende como depende de como a gente percebe o ambiente que a gente está? E isso tudo tem a ver com aquela história de 50% escuro, 50% claro. Qual eu vou escolher? Qual eu vou alimentar? Qual lado meu é mais interessante? O lado das minhas dificuldades, o lado que eu reconheço que eu não tenho a capacidade ainda de fazer tal coisa, né? Mas em vez de fazer algo para ter essa capacidade, eu fico dizendo só o que eu não tenho, ou aquele lado que eu reconheço tudo que eu já tenho, né? E o que eu não tenho, como eu posso alcançar. Então, isso faz toda a diferença. É o nosso olhar. Eu estou olhando para onde? Para frente? É para lá que eu quero ir? Eu estou olhando de encontro ao destino que eu quero para mim, que é felicidade? Ou eu já estou criando um destino cruel para mim, um destino difícil para mim, um destino trágico para mim? Como é isso? Como é esse meu olhar? Eu consigo perceber que eu sou um diamante e que o outro também é? Porque se eu reconheço que eu sou o diamante, eu reconheço diamantes. Se eu não reconheço o diamante que eu sou, eu também não enxergo diamantes nos outros. Luciana de Oliveira, perfeita a sua colocação. Realmente, ou você ganha ou você evolui, você aprende. E, de fato, a gente encontra as dificuldades na vida da gente, são as dificuldades que nos fazem melhor, são as dificuldades que nos levam à frente. E realmente, eu estou passando por um processo de escola, de faculdade, seja lá a graduação, a prova que é aplicada para o aluno que lhe dá direito para que ele vá para o próximo nível. Então tem coisas difíceis na vida da gente que servem para nos fazer melhor. Muito obrigado por essa consideração tão profunda. E você como terapeuta, Luciana, eu gostaria de te perguntar, porque aqui tá certo, a gente está tendo esse podcast, mas são poucos os assuntos abrangidos aqui. Eu gostaria de te perguntar uma coisa. Como profissional, como um terapeuta, um profissional de escuta qualificada pode ajudar alguém que está passando por esse processo e não consegue enxergar as suas próprias verdades? Rodolfo, o processo terapêutico o profissional que vai ouvir a pessoa, ele vai mostrar dentro da história dela o quanto ela é qualificada. Porque é engraçado, a gente está pronto, mas a gente não sabe que está pronto.
precisa um outro reconhecer isso, né? Então o profissional, ele tem esse papel de reconhecer o seu melhor e de passar essa informação para você, até te deixar surpreendido às vezes, porque você não se acha capaz disso, e o outro reconhece. É isso que o profissional faz. Tem uma historinha, né, que fala assim, até ela é bem conhecida. Mudou-se um vizinho novo, né, para casa aqui ao lado, e aí todos os dias, né, eu olho e falo assim: nossa, aquela vizinha lá, ela colocou a roupa no varal, tá toda amarela, né? Meu Deus, né? Será que ela não sabe lavar roupa? E falo pro meu marido. Aí meu marido olha e fala, né? E fala assim: poxa, Luciana, não dá pra você reparar outra coisa, perceber outra coisa? Ele fica até chateado. Tô eu lá olhando de novo, né? No dia seguinte, nossa, acho que vou ter que ensinar aquela vizinha a lavar roupa, né? Ela não sabe lavar roupa, né? Aqueles lençóis todos amarelos, né? Aí um dia meu marido fica com raiva e ele levanta mais cedo e ele vai lá, limpa a janela, né? A minha vidraça. Aí na hora que eu tô servindo um café pra ele, que eu olho lá e falo assim: nossa, a vizinha aprendeu a lavar roupa. Os lençóis delas estão todos brancos, né? Aí ele olha pra mim e fala: não, amor, eu que limpei a vidraça da nossa casa. Então a gente às vezes não consegue olhar, né? Não consegue perceber o quanto nós somos especiais, o quanto nós somos únicos, né? O quanto é bacana ter diferença, né? O quanto é legal ver a nossa diferença, né? A gente não precisa ser igual a todo mundo. É muito bacana a gente descobrir o que a gente é bom, o que a gente é diferente do outro. E aí, perceber as riquezas que já né? Que nós já temos, que é a nossa vida. Né? Eu reconheço em mim a minha felicidade, eu reconheço em mim a minha alegria, eu reconheço a minha dedicação, né? A minha prosperidade, porque a prosperidade é de acordo com a minha dedicação, né? Então, o tanto que eu dedico é o quanto eu tenho, né? E assim por diante. Eu começo a perceber, né, toda a riqueza que há em mim. Aí eu atraio o quê? Riqueza. Como que eu atraio riqueza? Através de outras pessoas que também são ricas, não é? Porque aí eu vou olhar para elas e vou ver a riqueza nelas. E aí a gente vai começar a ter ótimos amigos, né? A gente vai começar a ter ótimos companheiros, vai começar a ter ótimos sócios. Porque tudo vai melhorar na nossa vida. Se a gente reconhece diamante porque já é diamante. Então, consegue perceber um diamante na nossa frente. Não vai deixar passar a oportunidade. Percebe? Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer conosco, de nos reconhecer. E se a gente não der conta de fazer isso, a gente busca um profissional que tem a habilidade de fazer com que nós percebemos o nosso valor. É isso que o profissional faz. Ele mostra através da vidraça suja, ele limpa e mostra com clareza os nossos talentos, os nossos recursos, a nossa riqueza, enfim, o diamante que nós somos. Uau, Luciana, que história mais encantadora para brilhantar o nosso podcast. Muito obrigado mesmo. Realmente, hoje você assim, sanou muitas das nossas dúvidas. Eu tenho certeza que tanto minhas quanto dos nossos ouvintes.
e nos fez a gente pensar e ver as coisas sobre uma outra óptica. Por quê? Porque quando eu olho para mim mesmo, eu tenho que olhar para mim e ver as minhas qualidades. Quando tem alguma coisa que me incomoda, você vem e me diz: comece a ver o que essa coisa que está te incomodando está te trazendo na sua vida, para somar na sua vida, para te ajudar a avançar e a crescer um pouco mais. E no final das contas, você vem e fala para mim tirar, como o próprio Jesus, Cristo falou, tira a trave do seu olho antes de tirar o cisco do olho do seu irmão. Você vem e diz: limpe a vidraça que talvez você está vendo com a sua visão embaçada. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado por estar aqui conosco. E eu deixo para você os microfones para você deixar as considerações finais, porque a gente está caminhando já para o final. Mas foi encantador o nosso papo de hoje. Muito obrigado, Luciana. Rodolfo, eu que agradeço a oportunidade de participar disso. Autoaceitação, eu gosto muito de falar sobre isso, porque cada vez que eu falo, eu reconheço em mim as minhas qualidades, né? Eu consigo enaltecer. Isso é bom, porque nos ensinaram que a gente não deveria fazer isso, que a gente pode falar das nossas dificuldades, que a gente pode falar das nossas desvirtudes, né? No que a gente não é bom, mas não do que a gente é bom. E agora eu percebo o quanto é importante eu falar das coisas que eu sou boa, das coisas que eu sei fazer. Porque assim eu vou atrair pessoas assim para mim também. E assim a gente vai poder compartilhar com muitas pessoas, como agora eu estou atraindo você na minha vida, né? E assim a gente vai poder compartilhar isso com outras pessoas que estão nos ouvindo agora. E elas também vão falar das coisas boas que elas têm, sem se sentir envergonhada com isso. Muito pelo contrário, elas vão se sentir com permissão, porque só dessa forma é que elas vão reconhecer outros diamantes, né? Então é um prazer, eu só tenho que agradecer essa oportunidade, que a gente a cada dia saiba valorizar quem nós somos, saibamos reconhecer as coisas que a gente gosta, saibamos reconhecer para onde a gente quer ir, saibamos reconhecer o que nós precisamos para chegar até onde a gente deseja ir. Enfim, que seja um caminho para a luz, que seja um caminho para o amor, que seja um caminho para a nossa libertação, que seja um caminho de diamante, onde a gente brilhe cada dia mais. E assim eu me despeço de vocês. Um beijão para todos. E a vocês, nossos ouvintes, tudo que eu posso lhes dizer é: brilhe a vossa luz, brilhe onde você estiver, seja luz. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Beijo no coração, fica bem!